Queremos agradecer, então, ao secretário Joelmir e daremos sequência às oitivas, passando ao depoimento da senhora Marisângela Rossi, secretária municipal de urbanismo. Mirângela, desculpa aí, Mirângela, né? E a quem agradecemos pela presença aí. Boa tarde, a Mirângela. Nesse momento, então, Vossa Senhoria fica à disposição. Nesse momento, da procuradora do senhor prefeito, e passamos de imediato a palavra à procuradora doutora Cássia Azevedo Kuhn. Boa tarde novamente a todos. Boa tarde, testemunha, secretária Mirângela Rossi, secretária municipal do urbanismo. Isso. Secretária Mirângela, a senhora tem conhecimento do decreto que regulamenta os eventos temporários no município de Caxias do Sul? Sim, com certeza. O decreto 19.736 de 2018, já revogado, foi um decreto feito para regulamentar estes eventos? Foi feito para regulamentar esses eventos, trabalhado desde 2017. Esse decreto, trabalhado desde 2017, ele obteve a participação popular das entidades interessadas? A princípio, não. A gente teve a participação de muitos técnicos de várias secretarias. E sobre o decreto 20.381/2019, em vigência, decreto este que veio com a revogação do decreto 19.736 de 2018. A senhora tem conhecimento deste decreto? Tenho conhecimento. A senhora participou da reunião pública que foi feita através do Ministério Público Federal e que tratava da reedição do decreto 19.736? Participei. A senhora tem conhecimento de que outras entidades foram convidadas à participação nesta mesma reunião pública? Várias entidades, inclusive a própria Câmara de Vereadores esteve representada. A Câmara de Vereadores esteve na reunião pública? Esteve representada pela vereadora Denise Pessoa. Tem informação de quais as outras entidades participaram? Teve o Conselho de Cultura, teve a OAB, a União das Associações de Bairro, teve algumas outras entidades que de nome não me lembro, mas foi uma infinidade, foi uma lista bastante extensa de entidades convidadas. Procurador responsável que dirigiu esta reunião pública? Foi o doutor Fabiano. Dr. Fabiano de Moraes? Isso. As entidades que participaram desta reunião pública para a reedição do decreto 19.736 tiveram alguma participação efetiva na construção do decreto 20.381? Sim, efetiva eu não diria. Na verdade, o que aconteceu foram alguns esclarecimentos, algumas dúvidas em relação ao decreto. Na sua maioria, o Conselho de Cultura, que mais se manifestou, entendia muito pertinente o decreto, mas fizeram algumas observações por algumas dúvidas. Então, eles ficaram responsáveis de colher algumas opiniões para nos emitir um comunicado em relação a algumas melhorias de esclarecimentos do decreto. A construção do decreto, a reedição do 19.736 e a construção do texto do decreto 20.381, ele servia para um melhor entendimento das normas ali constantes naquele decreto? Sim. Foi esta uma solicitação dos participantes da reunião pública? Foi essa a solicitação, porque se confundia
em alguns itens, a questão de eventos particulares em locais particulares. Esse foi o principal ponto da questão de discussão do decreto. Então, era mais em relação ao porte dos eventos e não em relação às questões de autorização destes eventos temporários? Não era questão de autorizações, era questão aos tipos de evento e a questão que se confundia um pouco com o público e privado. Então, não tinha nenhuma dificuldade de entendimento por parte das entidades diretamente atingidas, envolvidas, não. quanto à questão de requerimentos, dúvidas quanto ao procedimento do decreto? Não. As entidades, então, conforme a senhora falou, foram praticamente foram representadas pelo Conselho de Cultura quanto às sugestões. Exatamente. O Conselho de Cultura emitiu documento para sugerir alterações neste decreto? Isso, na reunião no Ministério Público, Ministério Público Federal, a gente estabeleceu um cronograma com prazo para envio de uma nova minuta, e o Conselho de Cultura ficou responsável por passar algumas observações que entendiam pertinentes para ajustes do decreto. E eles ficaram responsáveis por compilar informações e nos remeter até a prefeitura. Foram remetidas? Foram remetidas. Foi formado um grupo de trabalho para a reedição das normas deste decreto e as secretarias envolvidas, elas contribuíram para essa reedição? Sim, foi montado um grupo de trabalho, principalmente com a Secretaria de Cultura, Turismo, Urbanismo, Segurança, Trânsito e PGM. As sugestões encaminhadas pelo Conselho de Cultura, elas foram acatadas e foram contempladas dentro da reedição do decreto? Na sua maioria foram. Algumas questões que não foram contempladas são de cunho legal? Não, eram algumas questões pontuais, em termos de expressões, em que eles entendiam que era necessário ser colocada para melhor esclarecimento, mas eram observações textuais de redação. Após a manifestação do Conselho de Cultura, temos notícia de que também foi encaminhado correspondência aos bombeiros. Houve algum óbice por parte dos bombeiros? Qual foi a contribuição do Comando dos Bombeiros para este decreto? Isso, de acordo com o cronograma, foi enviado também um ofício aos bombeiros, ao Corpo de Bombeiros, para que se manifestassem. E eles manifestaram que não havia óbice no texto do decreto, apenas salientaram que as normas de segurança deviam atender ao RT-CBMRS número 5, que trata de segurança de eventos temporários. Após a contribuição, então, dos bombeiros e não havendo nenhum óbice às sugestões aportadas e ao texto construído do decreto, o texto do decreto foi encaminhado para o Ministério Público Federal para o conhecimento e apontamentos de aprovação ou de desaprovação ao texto do decreto? Sim, de acordo com o que foi estabelecido na reunião, a gente tinha o prazo até meados de agosto para enviarmos ao procurador Fabiano a nova minuta para sua apreciação. Foi enviado e ele enviou um e-mail confirmando o recebimento da documentação. Mas não encaminhou nenhum óbice? Não houve nenhuma manifestação. Não houve nenhum óbice da parte dele. Uhum. Após a formatação, então, e a publicação do decreto, o mesmo entrou em vigência e começou a ser aplicado pela administração. Exatamente. A gente fez a publicação e ele passou a entrar em vigência e passamos a seguir, então, o que dizia esse decreto. Ainda quanto à aplicação do decreto, hoje 20.381, o qual consta na denúncia como 19.736,
o decreto que já temos revogado. Hoje, como funciona o trâmite em relação aos requerimentos para eventos temporários? Eles são protocolados, eles são encaminhados, é feito algum apontamento para que se possa suprir alguma eventual documentação ou algum eventual procedimento para realizar os eventos? Com a publicação desse decreto, a gente incluiu um anexo, que é um formulário padrão, disponibilizado no protocolo geral do município, da prefeitura. A partir de então, as pessoas podem se dirigir ao protocolo geral, fazer essa solicitação munido de alguns documentos, é entregue um checklist com os documentos necessários, conforme o porte do evento. Depois que ele é protocolado no protocolo geral, ele é remetido à Secretaria de Urbanismo, que faz uma triagem. Então, a primeira triagem em relação aos eventos é a questão da data. Se há o respeito dos 30 dias de antecedência de protocolo, a gente dá prosseguimento. Se não houve o respeito dos 30 dias ou 60 dias, porque o porte grande de eventos é 60 dias, a gente, no ato da constatação do desrespeito a esse regramento, a gente já indefere sem análise do processo, porque a gente tem um número muito grande de pedidos, tá? E aí, para poder atender a todos, a gente teve que estabelecer alguns critérios. Este foi um. E como no decreto anterior, essa data, esses prazos eram muito desrespeitados, muito na conversa no Ministério Público Federal, a gente entendeu que, né, por conselho também do Dr. Fabiano, que a gente deveria respeitar os prazos estabelecidos no decreto, como regra. Então, esse é o primeiro procedimento. A partir daí, a gente analisa o tipo de evento e qual secretaria vai estar envolvida, se uma, se duas, se 5 secretarias. E aí ele vai percorrer, e esse é um processo totalmente administrativo, é a nível de setores, ele passa pelos gabinetes para um de acordo, mas ele é feito, a análise dele toda é feita administrativamente pelos técnicos e a nível de agendamentos e de capacidade de atendimento. Então, a Secretaria de Trânsito avalia a capacidade de atendimento, porque geralmente tem mais de um evento, às vezes na mesma data, ou vários eventos na mesma data. Avalia a questão da Guarda Municipal, se pode auxiliar, avalia a questão dos espaços públicos, que são agendados, praças, parques, são agendados pela Secretaria do Meio Ambiente, com exceção da Praça das Feiras, que é agendado pela Secretaria de Cultura, e aí o tipo de evento, se é um evento cultural, é a Secretaria de Cultura que faz uma análise, se é um evento turístico, é a Secretaria de Turismo, se é uma festa particular em espaço público, aí é uma tramitação mais administrativa a nível de trânsito, de segurança, enfim. O prazo hoje que está determinado no decreto, ele é suficiente para este trâmite entre as secretarias? Olha, a gente tenta tramitar ele em tempo hábil, mas assim, seria até necessário mais tempo, porque como é um processo que tramita fisicamente e ele circula fisicamente entre as secretarias, às vezes se torna um tempo restrito, principalmente porque tem muitos pedidos em que não são atendidos com a documentação necessária. Então, a gente, às vezes, fica aguardando a documentação para dar uma resposta e acaba se tornando muito próximo das datas solicitadas. Mas nenhum evento deixou de ocorrer por questão deste prazo? Não da nossa parte, não da parte da administração. Mas a responsabilidade pela apresentação dos documentos, ela já é do requerente, ela já deve estar lá, né? Então, um eventual demora na entrega dessa documentação, ela não deve se dar em relação como uma responsabilização às secretarias municipais, e sim ao requerente que não entrega a documentação. Exatamente. Aqui nós temos o caso, que são os casos que são objeto da denúncia,
que é a Parada Livre e a Bênção dos Freis Capuchinhos. Eu vou falar de um e após de outro. Sobre a Parada Livre, quando houve a solicitação de realização na Praça Dante Alighieri, houve indeferimento por parte do município, houve uma oferta, uma oportunização de um outro local, de um outro espaço, ou simplesmente houve um indeferimento da praça para a realização? Com a solicitação do protocolo, primeiro esclarecer que nem sempre eu, como secretária, fico sabendo de todos os processos que são protocolados e são solicitados eventos. A solicitação da Parada Livre, ela foi feita a nível de protocolo e chegou na secretaria. Foram solicitadas as informações e foi emitido um comunicado de que não seria possível o atendimento em relação à Praça Dante, mas foi sugerido um outro espaço para que eles pudessem estar realizando o evento. Qual foi o outro local ofertado para a realização do evento? Foi o Ordovás, Museu Ordovás. Em relação ainda à Parada Livre, por determinação judicial, acabou ocorrendo a Parada Livre. O município ofereceu os meios para que fosse realizada? Ofereceu, parte de segurança de trânsito, e eu acredito que teve o aporte da Codeca com relação à limpeza. Em relação à Bênção dos Freis Capuchinhos, foi negada a utilização da Praça Dante ou oportunizado um outro local para a realização? Na verdade, eu até nem tinha conhecimento desse processo, mas depois, tomando o pé da situação, ouvindo os comentários, a gente ficou sabendo que tinha sido protocolado um pedido, e como a gente tinha a questão a previsão de reforma da Praça Dante, a gente estava, então, excluindo como opção de eventos. Foi informado aos Freis Capuchinhos que haveria possibilidade deles avaliarem outras opções de local e que a gente estaria atendendo, né, na medida do possível, se eles sugestionassem algum outro local. Para ambos os eventos, a não realização na Praça Dante Alighieri se dava por qual motivo? Olha, num primeiro momento a gente tinha a previsão de fazer vários eventos do município na Praça Dante, né? Do porte da Feira do Livro, a infraestrutura de Natal, e tinham outras programações. Como eu estava cuidando pessoalmente dos trâmites do projeto da requalificação da Praça Dante, a gente tinha uma previsão de iniciar as reformas. Então, a gente entendia que autorizar eventos depois da Feira do Livro ficaria uma geração de expectativa se realmente acontecesse a possibilidade da gente iniciar as reformas. Em autorizando qualquer evento na Praça Dante e se fosse obtida a autorização para início das obras de requalificação, isso geraria algum problema para aquelas pessoas que já estariam com o evento eventualmente agendado para a realização lá? Com certeza, dependendo do evento, dependendo da data e da programação de estrutura. Muitos eventos têm custo, né, de estrutura, infraestrutura, conforme o tipo de evento, a gente solicita a locação de limpeza, a locação de banheiros, a infraestrutura de limpeza particular. Então, esses custos, provavelmente, as pessoas iam requerer alguma situação que o município tivesse que aportar, né, se tivessem prejuízos. Normalmente, essa organização destes eventos particulares, tais como a Parada Livre, as questões de segurança, limpeza, é tudo a critério do requerente da realização do evento? Todos os eventos de médio e grande porte a gente solicita, principalmente se vai ter algum tipo de estrutura,
que tenha um responsável técnico pela estrutura, o laudo do APPCI, o alvará de APPCI dos bombeiros, a alocação de banheiros para o público, a contratação de alguma empresa para limpeza posterior ao uso e, muitas vezes, a segurança particular. O evento Parada Livre, ele é considerado um evento de médio ou grande porte? De médio a grande porte. Ainda sobre ser um evento de grande porte, por se qualificar neste meio, ele deve exigir alvará dos bombeiros? Sim. Foi realizado o evento Parada Livre, com as condições oferecidas pelo município em razão de uma decisão judicial. A senhora tem informação de que tenha havido o alvará dos bombeiros para a realização deste evento? Na verdade, como houve uma sugestão de troca de espaço, eles não fizeram mais nenhuma solicitação via protocolo, via processo administrativo, e não foi entregue nenhum tipo de documentação para nós, nem de segurança, nem de limpeza, nem de banheiros, nem de estrutura, nem de APPCI. Então, não tem conhecimento de que tivesse o alvará? Não. Outro evento realizado há poucos dias, que se chama Evento Marcha para Jesus, teve o deferimento pelo município? Teve o deferimento pelo município. O município deferiu o evento para a sua realização? Sim. E onde era o evento? Eu não lembro exatamente aonde ele iniciava, mas ele tinha um percurso de rua e por isso a gente entendeu que... Não era na Praça Dante Alighieri? Não era na Praça Dante. Então, não caracteriza da mesma forma da Bênção dos Freis e nem da Parada Livre? Não. De qualquer forma, a gente sugeriu, a gente solicitou toda a documentação, porque eles também, se eu não me engano, tinham uma estrutura de palco, alguma coisa assim, na saída do encontro. E é feita toda a solicitação da mesma forma. Então, eles apresentaram a documentação e houve a liberação do evento por ser um percurso de rua. Não se caracterizava da mesma forma que a Bênção dos Freis? Não, porque não era um lugar específico. E aí a gente solicitou a análise da Secretaria de Trânsito para avaliar a questão do percurso, se era permitido. Em relação aos dois assuntos, objetos da denúncia, Parada Livre e Bênção dos Freis Capuchinhos, a senhora gostaria de aportar alguma informação? Houve um outro evento solicitado para a Praça Dante, que foi um evento dos ministros evangélicos, se eu não me engano, e que foi noticiado uma permissão do município, uma autorização, enfim. Eles fizeram uma solicitação nos mesmos moldes dos outros processos, via protocolo. Houve também a sugestão de troca de local e, na véspera, o evento, se eu não me engano, ocorreria num sábado. Na sexta-feira, eles fizeram contato telefônico nas secretarias, buscando informação dessa solicitação. A gente informou pelo indeferimento, em função de ser na praça, e até então a gente tinha outras expectativas e não estávamos agendando eventos na praça. E tivemos notícia de que no sábado eles não vieram retirar a documentação e tivemos notícia de que eles realizaram o evento da mesma maneira. Estivemos com os fiscais circulando e notificamos eles posterior com relação à informação de que eles não tinham recebido a autorização para o acontecimento do evento. Essa notificação gera multa para o organizador do evento? No início, não. Primeiro, a gente faz uma notificação informando, né, que houve uma solicitação, esta solicitação de autorização não aconteceu, não procedeu, então a gente notifica, informando, né, que poderá haver prejuízos futuros numa reincidência. Excelente. Considerando, então, que os dois fatos que pertinem à testemunha secretária Mirângela Rossi, que é a Bênção dos Freis Capuchinhos e a Parada Livre, não tenho mais nenhuma pergunta, deixo a testemunha à disposição da comissão.
Passaremos agora aos questionamentos dos vereadores que integram a comissão processante. Primeiramente, vou fazer uma questão. O movimento LGBT se tornou conhecido em todo o mundo por protagonizar grandes mobilizações, reunindo milhares de pessoas em desfiles, passeatas ou aglomerações em espaços públicos, sempre levantando bandeiras voltadas às causas relacionadas aos direitos do próprio movimento. Aqui no Brasil, muitas dessas conquistas já estão consagradas na legislação em vigor. Portanto, a senhora concorda que o prefeito de uma cidade do porte de Caxias do Sul, ao oferecer um empecilho e criar obstáculos a um evento dessa natureza, que sempre ocorreu na Praça Dante Alighieri, pode configurar um ato discriminatório? Eu entendo que se essa pergunta é destinada ao prefeito, talvez ele possa responder melhor, mas acredito que não. Eu não entendo que tenha sido feito nenhum tipo de empecilho ou barreira em função do evento LGBT. Tá bom, agora passamos então ao vereador Fiuza, se quiser questionar, né? Mas por ordem, seguindo a ordem que nós seguimos, eu peço ao vereador que faça os questionamentos aí. Vereadora Paula. Sim. Boa tarde, secretária Mirângela. A senhora pode descrever para nós quais foram as contribuições da Secretaria do Urbanismo para o decreto 20, antes o 19, né, depois o 19.636, depois foi editado, então, o 20.381? Olha, as contribuições não foram só da Secretaria do Urbanismo, porque a gente, no início ainda de 2017, logo após o Carnaval, a gente começou a receber inúmeras solicitações de informações de eventos. Então, a gente entendeu que era importante um regramento, principalmente porque a administração noticiou de que não haveriam mais aportes financeiros em determinados eventos, ficariam muito... a questão financeira de alguns eventos ficariam muito a critério de quem tivesse interesse em executá-los. Então, começou a surgir muitos eventos, muitos pedidos, muitas informações. E aí, talvez não pareça, mas em função de acontecerem principalmente no final de semana, a gente precisa ter uma previsão de horas extras para vários setores, né? Principalmente a fiscalização do urbanismo também, porque é uma questão de segurança, a livre circulação de quem quer participar e de quem não quer participar. E, então, assim, as contribuições foram de todos. Teve técnicos da Secretaria de Trânsito, teve a Guarda Municipal, teve a Secretaria de Cultura. Sim, as suas contribuições, era a pergunta. A nossa contribuição foram basicamente ler o Código de Posturas na íntegra para avaliar onde a gente poderia regrar melhor esse decreto, né? E a gente tem, então, base legal teve base legal para iniciar esse decreto. E a questão muito é da questão dos portes dos eventos. A gente começou a construir em relação ao porte dos eventos, em relação às solicitações e como ele ia tramitar entre as secretarias. Porque muitas vezes o que nós identificamos como Secretaria do Urbanismo foi que as pessoas, conforme o tipo de evento, ou faziam uma solicitação na Secretaria de Trânsito, que a Secretaria de Urbanismo não ficava sabendo, ou as pessoas faziam a solicitação na Secretaria de Urbanismo e a Secretaria de Trânsito não ficava sabendo, ou aconteceu até um incidente
não sei se foi em 2017 exatamente, mas havia uma liberação da Secretaria do Meio Ambiente para uma apresentação de teatro na Praça Dante, em que o palco era um veículo. E não existe permissão legal para veículos estarem em cima, circulando na praça. E a Secretaria de Trânsito foi lá e recolheu, porque não tinha conhecimento que tinha uma permissão. Então, muito por essa falta de comunicação entre as secretarias, é que a gente entendeu que a principal contribuição era montar um decreto que houvesse a conversa entre todos. Então, a senhora não aplica o decreto isoladamente? Não, de forma nenhuma. A senhora já presenciou a realização do evento denominado Bênção dos Freis Capuchinhos? Já presenciei. Sabe se os encontros, né, os eventos, eles ocorrem há uns 14 ou 15 anos já, né? Isso. Se algum evento ocorreu, se os eventos ocorrem de forma harmônica ou já ocorreu algum tipo de problema? Eles ocorrem de forma harmônica. Eles aglomeram um grande número de pessoas, sim, eles trazem um grande público, mas ele acontece de uma forma harmônica. Uhum. Tem uma ideia assim como avaliaria o porte desse evento? Não. Na solicitação que ocorreu nesse último ano, eles precisaram que haveria uma estimativa de 20 mil pessoas. Eu não sei dizer se esse número é o que acontece ou não. Eu acredito que também, quando iniciou, ele não tinha esse porte. A senhora sabe precisar se na praça ocorreria algum evento ou obra concomitante com a realização deste evento que pudesse inviabilizar a realização dele na praça? Evento agendado, não. Porque a gente primeiro tinha planejado eventos do nosso calendário, o calendário da prefeitura, e, posterior, a gente remodelou esse calendário em função de que a gente tinha uma previsão de iniciar a reforma a requalificação da praça. E essa previsão depende de uma autorização. Essa autorização ainda não veio. Na verdade, à época, a gente não tinha, existia uma judicialização, a gente estava aguardando o deferimento de uma liminar, então, ela acontecendo, nós iniciaríamos a requalificação de imediato. Mas ainda não veio? Não. A época da solicitação sobre a bênção? A época, eu digo ali, meados de outubro, em que a gente aguardava, e quando os pedidos dos processos, especificamente da Praça Dante, chegavam, a gente, então, sugeria que as pessoas informassem outro local. Assim que houvesse, por exemplo, se houvesse, no caso, uma manifestação de autorização, em que tempo hoje ocorre, né, a demora para licitações, compra de material, autorização para a realização da obra? Dentro do seu conhecimento, que tempo levaria isso? Não sei te dizer, porque a Secretaria do Urbanismo, especificamente, não faz contratos de licitação. Uhum. Certo. É que... Tá bem. A senhora tem conhecimento, então, desse evento do dia 23, né, que eu contei, ocorreu a marcha por Jesus e houve deferimento, né? Exato. A diferença considerada tem a ver somente em um local de realização do evento? Se todos os critérios são atendidos, nesse caso foi especificamente, ele tramitou porque não tinha solicitação da Praça Dante, né? Então, como ele não tinha a solicitação da Praça Dante, a gente tramitou ele. Aliás, até esclarecendo, houveram 2 processos da Marcha para Jesus concomitantes. Tá? Um deles a gente indeferiu porque não havia a inclusão de documentação necessária, que a gente tinha solicitado, e aí o outro alterou a data e a gente prosseguiu porque ele não fazia a solicitação da praça e a gente tramitou entre as secretarias, solicitando o parecer de todas, concordando ou não.
Vossa Senhoria foi procurada por algum integrante da organização... Falando um pouquinho agora, então, da Parada Livre. A Vossa Senhoria foi procurada por algum integrante da organização da 19ª Parada Livre? Nesse ano, não. Não procuraram para a realização. Houve alguma... em relação ao processo, né, da Parada Livre, a senhora tem conhecimento se o processo foi baixado para a PGM, para algum parecer em relação a dar uma negativa ou deferimento da ocorrência da Parada Livre? Não, porque quando a gente emitiu a comunicação de despachos solicitando que eles avaliassem a possibilidade de fazer o evento Nordovaz, eles não se manifestaram mais dentro do processo ou em outro processo, então a gente não tem por que encaminhar a PGM. Esses processos de evento já praticamente nunca são enviados à PGM por algum parecer. Mesmo com a repercussão toda que houve? Mesmo com a repercussão. Porque para nós não houve mais nenhuma... A continuidade desse processo não se deu administrativamente. A gente enviou uma comunicação de despacho informando que eles poderiam fazer o evento Nordovaz. Eles não se manifestaram e a gente arquivou o processo. Nos dois eventos, tanto da Bênção quanto da Parada Livre, né, foi citado que não foi possível porque era na Praça Dante. A Feira do Livro, que é uma feira grande, né, que envolve bastante estrutura e pessoas, foi realizada na Praça Dante. Sim, a gente já tinha essa previsão da data da Feira do Livro no primeiro semestre ainda. Né? A gente procura fazer o calendário com alguns eventos maiores e de expressão na cidade com antecedência. A Justiça Estadual ordenou que o prefeito permitisse a realização, né, do evento da Parada Livre na Rua Marquês do Herval. A decisão foi acolhida pelo prefeito ou, ainda assim, ele recorreu judicialmente para tentar reverter esta decisão? Pelo que eu tenho conhecimento, o Ministério Público não ordenou, ele sugeriu. Não, o Ministério Público sugeriu e o prefeito não realizou. Aí a Justiça ordenou. Não saberia te responder, porque isso foi a nível de gabinete do prefeito. Sim. Não passa mais pela secretaria. A senhora teve alguma interferência para a não realização da Parada Livre na Marquês do Herval? Não. A Secretaria do Urbanismo, no caso? Não. A única coisa que a gente informava ao prefeito era com relação ao cronograma do projeto da praça de fato. Tem datas desse cronograma? De cabeça, não. Uhum. A gente pode solicitar, então, o cronograma. O cronograma foi suspenso agora temporariamente, né, porque a gente recebeu uma liminar posterior que foi recorrido também, mas a gente desacelerou algumas coisas. A gente tinha todo um cronograma previsto, enfim. A data da liminar que fez suspender, tem presente? Não. Ok. É isso, presidente. Obrigado, vereadora. Por parte da procuradora, mais alguma pergunta? Presidente, eu tenho umas questões de ordem, só para me localizar aqui, umas questões de ordem. Após a dispensa da testemunha, pode ser ou prefere que seja nesse meio tempo? Que eu gostaria de deixar consignado em ata.